Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro em que a gente vai conversar hoje um pouco de maneira mais prática sobre a redação do seu artigo científico, sobre as dúvidas que você tem aí. Então, se você está escrevendo cientificamente, pensando em escrever um artigo, pensando em aplicar esse conhecimento de maneira mais prática, esse é o espaço da gente conversar e debater a ciência de maneira mais simples. Boa noite, seja muito bem-vinda! Por aqui eu fico feliz com quem está aí assistindo, tanto pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Então sejam muito bem-vindos. Vamos lá conversar sobre um bate-papo muito importante. Deixa eu só alinhar aqui algo para fechar aqui e tornar prático aqui no YouTube. Vamos lá! Bem, gente, hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre dúvidas que várias vezes os meus alunos têm nessa jornada de escrever cientificamente. Todas as vezes que eu estou aí ministrando aulas, que eu estou pensando nesse processo da jornada científica, eu sempre fico pensando assim, quais são as dúvidas que pairam a cabeça dos meus alunos durante essa construção e o que a gente pode fazer para sanar. E hoje eu queria falar um pouco para vocês sobre a questão de análise de dados. Por quê? A análise de dados é um problema, é um gargalo. Eu vejo muitas vezes que os meus alunos travam porque não sabem o que vai colocar na seção de análise de dados, não, ali dentro do método e como vai construir isso com a conexão com o resultado. Se você está aí e ainda não está participando, não se inscrevendo, Semana de Sobrevivência do artigo, do projeto, a publicação do artigo, vai lá, se inscreve, participa, porque tem muito conteúdo, muita informação específica por lá, tá? E por que é interessante a gente pensar em análise de dados? Porque normalmente é algo que trava a gente no nosso caminhar. A análise de dados tem questões aí muito peculiares, questões próprias dessa nossa construção científica, que às vezes a gente não sabe. Qual é o teste estatístico que eu aplico? Qual é o tipo de análise que eu vou conduzir aqui diante disso? Qual é o tipo de resposta que eu preciso gerar que se conecte de uma maneira direta aí com os meus resultados? Então, todas as vezes que eu estou pensando em análise de dados, todas as vezes que eu estou querendo construir essa informação da análise de dados de uma maneira mais prática, eu tenho que voltar para um ponto estratégico dessa construção. E esse ponto estratégico é o quê? É exatamente o ponto do tipo de estudo. Ana, mas nossa, eu preciso, assim, pensar no tipo de estudo de uma maneira prática para conseguir fazer isso, para conseguir escrever, precisa. Gente, o tipo de estudo, ele faz com que a gente delimite de maneira mais clara e objetiva o que a gente precisa na prática. Ou seja, é por meio do tipo de estudo que eu consigo vislumbrar aí qual vai ser o meu planejamento de análise. Às vezes, quando eu estou aqui pensando na minha análise de dados, eu não estou conseguindo perceber que eu preciso ter esse feeling. E aí eu vou começar a explicar para você um pouco essa lógica de uma maneira mais prática. Se tiver dúvida, pode perguntar, fica à vontade, manda pergunta aqui no bate-papo, tá? Não deixa de fazer a sua pergunta, porque às vezes a gente não pergunta, fica com dúvida e esquece e deixa para lá e a dúvida permanece, então pode perguntar. Bem, vamos lá. Então, o primeiro ponto que a gente precisa começar a construir na nossa cabeça é uma ideia de análise descritiva. Os meus alunos perguntam assim, mas que tipo de análise que eu vou fazer no meu trabalho? Que tipo de análise que eu vou fazer no meu estudo? Eu não sei para onde é que eu vou, não sei por onde é que eu começo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que começar a pensar é, eu tenho um método, dentro do método eu tenho um tipo de estudo e eu quero um tipo de resposta. Eu tenho uma caracterização de uma resposta descritiva. O que é uma resposta descritiva? Aquela que vai descrever de maneira mais tranquila, mais clara informações. Ana, me dá um exemplo de uma avaliação que tem esse caráter descritivo. Por exemplo, o percentual. Quando nós estamos trabalhando com dado em forma de percentual, eu estou pensando em características. Eu estou pensando em elementos que me ajudam a descrever uma característica. Então é importante, por exemplo, se eu estou conduzindo um estudo, mesmo que esse estudo tenha uma natureza qualitativa, que eu apresente uma caracterização descritiva com essa natureza, pensando no valor absoluto. O que é o valor absoluto? É ali a quantidade de
participantes da sua população que está envolvida, a sua população é composta por animais, a quantidade de animais, sua população é composta por seres humanos, a quantidade de pessoas. Então você vai trabalhar um valor absoluto, e em contrapartida você também deve apresentar associada a isso uma frequência relativa. E o que a gente chama de frequência relativa? Percentual. Então, quando eu vou tratando aí uma medida, uma avaliação, uma análise descritiva dentro do meu artigo, do meu TCC, da minha dissertação, da minha tese, eu estou pensando nessa caracterização da informação. E a análise de dados, as pessoas travam nessa etapa. E por que elas travam nessa etapa? Justamente porque não conseguem fazer esse desenho. Ah, então eu tenho um tipo de estudo aqui que eu estou conduzindo. A partir desse tipo de estudo, eu preciso delimitar minha análise descritiva. Então, o primeiro passo que nós temos no exato momento que nós decidimos fazer uma análise de dados, gerar um resultado, é pensar nessa análise descritiva, independente do tipo de artigo que você esteja conduzindo. Então, vamos supor que você esteja conduzindo aí uma revisão sistemática. Você vai precisar ter uma caracterização da amostra, você vai precisar ter uma análise descritiva dos seus dados para conseguir trabalhar a informação da forma mais prática possível. Então, quando você está com uma revisão sistemática, por exemplo, que você precisa trazer uma caracterização de informações, a sua população, o seu dado vai precisar ser trabalhado de uma maneira que fique suficientemente claro para o seu leitor. Então, você vai trazer esse valor absoluto, esse valor percentual e vai fazer com que ele entenda ali a quantidade, por exemplo, de artigos que você recuperou. Quando eu falo que eu recuperei, de repente, 20 artigos, eu quero saber desses artigos quantos que apresentam, talvez, o resultado que eu espero encontrar. Então, com isso, eu vou poder desenhar dentro desse meu universo aí de maneira mais prática, pensando no artigo científico, eu vou poder desenhar o que eu preciso, em forma de percentual, em forma de valor relativo, em valor absoluto. Então, você vai construir uma tabela. E a tabela, muitas vezes, ela passa a ser para a gente um problema. Por quê? Porque a gente não sabe o que coloca lá na tabela. Outro dia, eu recebi aqui uma mensagem no direct de uma seguidora que ela falou assim: ai, Ana, eu tô com super dúvida. Eu tenho esse resultado aqui que saiu do programa estatístico, eu não sei o que eu coloco na tabela. E aí, gente, a gente precisa também saber selecionar esses elementos da nossa análise de dados. Os modelos analíticos, eles existem para ajudar a gente a obter um tipo de resposta que a gente quer, obter um tipo de informação que seja interessante. Mas, se eu não souber montar a tabela e não souber interpretar o que aquilo quer expressar para mim, eu vou acabar tendo um prejuízo, um problema muito grande. Porque eu vou ter a informação ela vai estar disponível ali, mas eu não vou expressar adequadamente a informação para o meu leitor. Então, esse ponto é importante, que a gente consiga trabalhar os elementos ali de maneira mais prática, de maneira mais suave, mais leve, e também trabalhando com esse ponto da descrição e da análise descritiva. Então, bem, você já entendeu essas caracterizações e a gente tem outros elementos que compõem aí essa análise descritiva, como, por exemplo, se eu estiver pensando em trabalhar com medidas de tendência central. Ah, o que é medida de tendência central? Nossa, já começou a ficar complexo. É uma outra dúvida que os meus alunos têm. A medida de tendência central nada mais é do que uma medida que ajuda a gente a entender a distribuição de alguns dados que são considerados como dados ali quantitativos. Ah, então dá um exemplo prático. A idade das pessoas ali representa de maneira prática essa medida que a gente chama de medida quantitativa. Ah, então se eu tenho um grupo de indivíduos e eu vou mensurar a idade, eu preciso apresentar algumas medidas que a gente chama de medidas de tendência central. A média, por exemplo. Então, eu vou somar a idade das pessoas e vou dividir pelo total de pessoas. Eu tenho uma média. Isso é uma medida de tendência central. Por quê? Porque eu tenho um volume total que se torna a um ponto único, que é o centro. Ah, então se eu tenho uma pessoa no meu estudo com 5 anos de idade e uma pessoa com 95 anos e eu vou somar os dois valores e dividir por 2, que é o total de pessoas, eu vou ter o quê? Uma média de 50 anos. Então, será que a média expressa verdadeiramente a idade da minha população? Então, a gente já começa a pensar o desenho da nossa análise com uma crítica.
daquele dado, uma crítica da informação. A gente vai pensando assim, poxa, isso aqui eu preciso ter cautela para mostrar para o meu leitor. Eu preciso mostrar para o meu leitor de uma maneira mais tranquila, eu preciso mostrar interpretando esse resultado, para que ele entenda de maneira prática o que aquilo quer dizer. E aí, às vezes, a gente não tem essa sensibilidade. Fala assim, não, a média da idade é 50 anos. E aí, gente, será que 50 anos expressa verdadeiramente a idade da sua população? Então, são detalhes da análise de dados que a gente precisa virar a chave crítica na hora de avaliar. E aí, gente, na análise descritiva, que é um perrengue que as pessoas passam para poder ter essas sacadinhas dos detalhes, identificar adequadamente as medidas de dispersão que estão ali avaliando. O que é a medida de dispersão? Aquilo que avalia a variabilidade de algum modo. Se a gente não tem essa sacadinha de perceber esses elementos, o que eles querem traduzir, a gente acaba levando um resultado extremamente distorcido para o nosso leitor. Então, a nossa análise de dados é um ponto crítico. E, às vezes, a gente começa com esse ponto crítico dentro da análise descritiva. Então, esse é um ponto extremamente importante que você já aprendeu agora, que precisa olhar com cuidado e com carinho para essa análise descritiva. Bem, um segundo ponto que a gente precisa pensar é que a análise que tem um componente analítico, ou seja, o que é o componente analítico que eu chamo da análise de dados? É aquilo que vai estabelecer a relação entre eventos. Então eu quero avaliar, por exemplo, a relação, a conexão de duas ideias. Então, se eu tenho uma análise descritiva, eu vou ver um panorama geral, mas eu não posso estabelecer a relação entre duas informações, entre duas variáveis. Então, eu não consigo conectar duas ideias. Já a análise com o componente analítico, que a gente chama análise de dados, dentro do artigo científico, dissertação, TCC, tese, que estabelece a relação entre duas variáveis, tem essa característica analítica. E o que expressa essa característica analítica? É que eu quero avaliar se A se conecta de algum modo com B. Eu quero saber se eu me conecto de algum modo com você. Então, essa nossa relação ela tem um caráter analítico. Por quê? Eu estou me conectando de alguma forma. Então, esse desenho ele é importante para a gente entender como que a gente guia a escolha das nossas análises, certo? Então, entender descritivamente o nosso banco de dados, entender descritivamente as informações que são geradas dentro desse universo, ajuda a gente a entender se eu consigo avançar para a relação de duas variáveis. E aí a gente começa a retornar aí um ponto muito estratégico desse processo de análise de dados, que tem uma relação muito próxima com a construção de tabela 2x2. Eu nunca ouvi falar dessa história de tabela 2x2, eu não sei o que é isso, eu não sei o que isso representa na prática, eu não sei o que isso quer expressar para mim aqui, que você está falando, o que é isso, também conhecido como tabela de contingência. Então, isso é o que na análise de dados? É uma tabela que a gente consegue distribuir a minha população ou a minha amostra para saber a relação entre esses dois eventos. Então, vamos pegar de uma maneira muito prática aqui e vamos desenhar mentalmente o que expressa essa tabela na prática para a gente avançar para esse requisito de uma construção de ideias, que são as ideias que são voltadas aí para fazer a relação entre esses dois eventos, entre essas duas variáveis. Então, eu já começo a construir na minha cabeça grupos. Eu tenho 4 grupos. Se eu estou pensando na tabela 2x2, 2x2, 2 multiplicado por 2, eu vou ter aqui 4 grupos que serão formados dentro do meu processo analítico, dentro da minha construção de análise de dados. Então, se eu tenho 4 grupos que eu quero trabalhar, 4 grupos que eu quero avaliar dentro da minha análise de dados, eu vou fazer o quê? Eu vou avaliar o grupo que tem, de algum modo, nessa minha construção, nessa minha avaliação, que tem uma determinada condição, que a gente chama essa condição de exposição, e tem uma outra condição, que a gente chama essa outra condição de desfecho, certo? Então vamos lá, o que é exposição? A exposição é o fato, por exemplo, de eu estar aqui bebendo um copo d'água neste momento.
Então, quer dizer que se eu beber água neste momento, eu vou ter como uma consequência ir mais vezes ao banheiro. Então, se eu tenho como uma consequência ir mais vezes ao banheiro, pensando nessa minha lógica, eu tenho uma relação de causa e consequência. E eu preciso formar 4 grupos para estabelecer essa conexão de ideias, que aí a gente chama aí de tabela 2x2, mas que a gente vai conseguir trazer, destrinchar de uma maneira mais prática. Bem, se eu tenho 4 grupos, eu preciso ter a pessoa que bebe água e que vai pouco ao banheiro. Esse é um grupo que eu tenho que avaliar. Eu tenho que ter um grupo da pessoa que não bebe água e que vai pouco ao banheiro. Eu tenho que ter o grupo da pessoa que bebe água e não vai pouco ao banheiro, tá? E o grupo da pessoa que bebe água e vai muito ao banheiro. E vai ter o grupo da pessoa que não bebe água e que vai muito ao banheiro. Então, vamos recapitular esses grupos. O grupo da pessoa que bebe água e vai muito ao banheiro. O grupo da pessoa que não bebe água e vai muito ao banheiro. O grupo da pessoa que bebe muita água e vai pouco ao banheiro. E o grupo da pessoa que bebe pouca água e vai pouco ao banheiro. Então, o que eu estou analisando aqui? Eu quero saber se o fato da pessoa beber água vai fazer com que ela vá mais ou menos ao banheiro. Então, eu estou avaliando o quê? Uma exposição, que é o fato dela beber água. E eu quero avaliar a consequência. E qual é essa consequência? O fato dela ir ou não ao banheiro. Então, gente, por que eu estou trazendo esse exemplo aí muito prático dentro do nosso dia a dia? Porque parece óbvio o fato de eu beber água e ter que ir ao banheiro muitas vezes. Mas às vezes não é isso. Às vezes é uma pessoa que já está desidratada, é uma pessoa que tem um problema renal, é uma pessoa que tem alguma condição que não facilita essa jornada. Então, quando eu tenho 4 grupos formados na minha cabeça, pensando nessa construção de tabela 2x2, eu tenho uma análise que eu chamo de um componente que eu chamo de analítico. Um componente que faz com que eu destrave de forma mais prática a relação entre essas duas ideias. Então, todas as vezes que eu estou pensando no planejamento e análise de dados, que eu estou pensando na minha construção científica, eu tenho que visualizar os grupos que a gente chama de comparação. Gente, isso é na saúde, isso é na educação, isso é na tecnologia, isso em qualquer área que você esteja. Se você tem aí grupos de comparação que você consegue estabelecer essa relação de uma maneira mais prática, você vai ter o quê? Com a produção do dado, produção da informação. Vai ter um elemento que você vai conseguir estabelecer essa relação de ideias, tá? Ou seja, de 2 pontos como causa e consequência. Então, todas as vezes que eu estou pensando na minha análise de dados dentro do artigo científico, eu estou lembrando desse ponto específico, de como eu conecto as ideias. E é tão importante que a gente trabalhe com isso de uma maneira mais prática, de uma maneira mais evidente, de uma maneira mais rica, porque quando eu faço essa conexão de ideias, eu consigo avançar, eu consigo ir além, eu consigo construir a informação de maneira mais prática e mais evidente. E aí, esse é um travamento, porque as pessoas querem conhecer sobre modelos analíticos, por exemplo, análise de dados mais aprofundada, mas não consegue pegar a essência básica desse processo, que é justamente esse ponto de você ter os grupos de comparação, observar os comportamentos e avaliar como que isso vai se manifestar estatisticamente falando. Então, gente, nós não podemos esquecer desse detalhe na hora que a gente está construindo o nosso trabalho, a nossa análise de dados. Então, a partir disso, desse ponto estratégico, eu consigo fazer o quê? Pensar esse desenho. Então, veja que tudo é derivado do ponto de vista descritivo, análise descritiva. Depois eu avanço para o campo com o componente analítico. E depois desse componente analítico, que eu tenho aí claro e evidente na minha cabeça, eu vou pensar na expressão dos meus dados. Então, o que eu faço na análise de dados é um desenho daquilo que eu vou escrever no meu artigo científico. A análise de dados, gente, é um ponto muito importante, que eu preciso trazer esses resultados, que eu preciso apresentar esses resultados de uma maneira mais clara. E aí, quando eu venho para a sessão de resultados,
eu tenho que ter clareza do que expressa tudo isso, do que expressa essa apresentação dos meus resultados, essa apresentação do que eu quero fazer. Então você precisa pensar em bons gráficos, precisa pensar em boas tabelas e você também precisa pensar na redação do texto. Olha, um problema que acontece de maneira recorrente é que as pessoas querem escrever tudo que elas veem ali dentro desse processo de construção científica, elas querem escrever, elas querem colocar dentro do artigo científico, e não é. Você precisa ter uma conexão dos seus resultados, principalmente com o seu objetivo, conectando as duas ideias dentro dessa análise. Então, se o seu resultado ele não expressa diretamente o seu objetivo, você vai acabar não conseguindo produzir aquilo que você quer. Esse é um problema recorrente, que as pessoas não fazem o que precisam, não lidam com isso, é uma dúvida recorrente, não pergunta, não avança nos modelos analíticos e aí acaba travando, porque acha que a análise de dados é uma etapa que não requer aprender o básico. É como se você fosse pensar assim, não dá para você simplesmente começar a correr uma maratona se você não dá o primeiro passo. Então, uma criança, quando ela está começando a andar, o que ela faz primeiro? Ela vai tentando dar o primeiro passo. E aí, às vezes, ela cai. Mas se ela tem apoio para dar o primeiro passo, ela vai se sentir mais confiante. Então, é importante a gente entender que a análise de dados precisa vir desse ponto importante, da análise descritiva. Olha, poucas coisas que as pessoas sabem, mas a regressão logística, que é o modelo analítico mais utilizado aí hoje no meio acadêmico, amplamente utilizado no meio acadêmico, o coeficiente lá da regressão, o ponto final da regressão, nasce de uma média. E média é uma medida descritiva. Então, a gente precisa começar a melhorar a nossa produção, otimizar a nossa informação, visando aquilo que é mais prático e aquilo que fica mais evidente para o leitor. Então, gente, a interpretação das medidas, a interpretação dos seus resultados é um ponto extremamente importante na análise de dados. Os números por si só geram resultados. Vai gerar o resultado está ali posto. Agora, o fato do número gerar um resultado não significa, na prática, que aquele resultado ele é adequado ou não, se você não souber interpretar, se você não souber criticar o dado, se você não souber entender o que aquela mensagem quer dizer. Então, por isso que eu sempre falo para os meus alunos, quando estão aprendendo análise de dados, olha para a interpretação. Olha para o que a interpretação do dado quer te dizer. Não atribua essa responsabilidade a um programa estatístico. Você precisa olhar para o dado e o que ele expressa na prática, o que ele diz na prática. Então, a análise dos dados vai fazer com que a gente decida se aquele dado ele é bom o suficiente, inclusive, para ser apresentado. Às vezes é um dado ruim, um dado péssimo, que gera uma evidência extremamente fraca, uma evidência que a gente não consegue sustentar nossa informação porque tem essa apresentação ruim, e aí a gente quer apresentar o dado ali, sendo que é um dado que não é suficientemente confiável, que você talvez precise fazer um ajuste na sua análise, você precisa trazer um modelo analítico melhor. Então, às vezes, não é o primeiro resultado que a gente encontra que a gente vai se sentir suficientemente satisfeito e que vai apresentar no nosso artigo. A gente precisa passar por essa crítica, por essa reflexão prática, a gente precisa entender o que a análise quer expressar. E quando a gente não constrói essa ideia, quando a gente não avança, nisso a gente às vezes fica apresentando um resultado ruim, que não tem nexo, que não tem sentido. Eu já vi várias e várias pessoas chegando na banca e tendo análise criticada ali, porque não teve essa sensibilidade de captar o que era essencial, o que era importante, o que eu preciso expressar, o que eu preciso apresentar dentro do meu modelo analítico. E uma coisa que a gente não pode esquecer de jeito nenhum quando nós estamos pensando no modelo de análise de dados é o quê? Se eu estou escolhendo o modelo adequado para a minha análise, se eu estou fazendo o que precisa ser feito, se eu estou ali fazendo todos os testes estatísticos e se eu consigo avaliar a qualidade do modelo que eu estou aplicando.
Então, gente, na análise de dados, você precisa lidar com isso, com esses problemas que aparecem e que você precisa contornar a situação. Às vezes falo aqui sobre isso, parece, nossa, isso é tão distante da minha realidade. Não é. Quando você começa a destrinchar os modelos analíticos, quando você começa a realizar essas análises de uma maneira mais prática. Então, a análise de dados é um ponto importante, que você precisa valorizar, que você precisa ter atenção, que você precisa, de fato, ali conduzir. Não adianta você entregar isso na mão de um profissional da estatística se ele não entender o que você quer. Então, todas as vezes que eu recebo os meus alunos ali, eu sempre pergunto assim, qual é o seu objetivo? Qual é a conexão das ideias que você quer estabelecer? Qual é o resultado que você quer? Vamos desenhar aqui o que você quer. Porque quando eu faço esse diagrama, quando eu faço esse desenho do que ele quer, eu consigo ali de fato entender a análise. Eu consigo de fato entender o que ele quer. Por isso que durante muitos anos eu prestei consultoria para diversas áreas em relação à análise de dados. Porque o ponto sensível da análise não está no processo de você entregar isso para um estatístico. Está no processo de você entender a conexão da relação entre duas variáveis. Isso essencialmente a gente trabalha em epidemiologia. E a gente transpõe isso para o campo da educação, para a área da saúde, transpõe isso para a área da tecnologia, transpõe isso para diversas áreas daquilo que a gente quer conhecer e quer aplicar. Então, quando eu penso em informação científica, quando eu penso em avaliação, em análise de dados, eu penso na conexão entre essas duas ideias. Sempre. Não existe análise de dados que não, do ponto de vista analítico, que não relacione ali duas informações. Se eu quero descrever, tudo bem. Vai ser só uma variável, uma informação, uma característica. Agora, se eu quero conectar ideias, eu preciso ter esse componente analítico, que vai depender aí de uma série de informações que você vai trabalhar. Então, eu não posso esquecer disso na análise dos dados. Então, todas as vezes que eu fazia minhas consultorias, que eu prestava ali o meu acompanhamento para os meus alunos, eu falava da seguinte maneira, né? E hoje eu falo que hoje eu faço isso por meio de um outro caminho, que é por meio do meu curso, mas eu sempre falo, olha, vamos conectar as ideias, vamos estabelecer a relação entre dois eventos, vamos conseguir trazer isso de maneira mais clara, de maneira mais evidente, vamos fazer isso costurando essa informação de maneira mais prática. Então, quando isso acontece, quando eu tenho isso na minha visão, quando eu levo para o programa estatístico, vai ficar muito mais fácil fazer modelagem, que a gente chama, que é a modelagem analítica. Vai ser muito mais fácil eu conseguir limitar aquilo que eu preciso. Então, por isso que é muito importante a gente entender a seção de resultados e de análise de dados a partir do ponto de vista da interpretação que eu desejo obter. E aí, qual é a grande dificuldade? Que as pessoas querem queimar a etapa. As pessoas não querem aprender a interpretar o que é o risco relativo, o que é odds ratio, o que é razão de prevalência. Precisa aprender, gente. O que isso significa? Porque quando você receber a análise dos dados, vai ficar muito mais fácil você entender a conexão das duas ideias. Então, é relevante, é importante, você não pode esquecer disso durante a sua construção científica. Seção de resultados é assim, a parte que a gente precisa trabalhar com mais atenção. Porque se a gente comete uma falha, nem que seja uma pequenina falha, distorce todo o resultado posto. Distorce toda a informação que está ali descrita. E isso a gente não pode se dar o luxo de ter equívoco. Por quê? Quando há um equívoco na análise dos dados, gera um resultado completamente diferente. Uma evidência científica distorcida, e evidência científica distorcida impacta na vida humana. Por isso que a análise dos dados precisa ajudar a gente nessa conexão de ideias e também precisa ajudar a gente no processo, mas a mente humana criativa é sua. O entendimento da expressão da ideia é sua.
porque a gente está lidando com a vida humana. Quando a gente expressa um resultado, a gente está lidando com a vida humana, a gente está lidando com a vida do animal ali, que a gente quer melhorar, qualificar o que a gente está fazendo. Então, se a gente está fazendo isso de maneira prática, de maneira evidente, a gente precisa começar a construir isso de forma mais assertiva, de forma mais direcionada para aquela necessidade. Por isso que a interpretação da sua análise de dados é muito importante. Quem não se inscreveu ainda na Semana da Sobrevivência do Projeto da Publicação, convido fortemente que se inscreva, gente, porque esse evento, a última aula é amanhã e vai ficar disponível somente até sábado. Então é assim, se você não assistiu o evento, se você não está participando, está perdendo aí a oportunidade de avançar de forma mais aprofundada nesse conteúdo. Então, gente, é isso. Obrigada para quem ficou aí na live. Até a próxima. Vejo vocês. Tchau, tchau.